Você vai fazer a segunda fase do exame de ordem em direito penal, pois no vídeo de hoje eu vou te contar quais são as 3 peças queridinhas da banca, a estrutura completa de cada uma delas e, para facilitar a sua vida, eu vou te mostrar o mapa da persecução penal, porque assim você vai conseguir identificar a peça processual sem nenhuma dúvida. Quer passar logo no exame de ordem? Então pega o seu vade-mecum e vem comigo. Pessoal, eu fiz um apanhado aqui das peças que foram cobradas no exame de ordem desde o 20º exame e coloquei aqui para vocês. E eu quero te falar que você não precisa copiar nada, tá? Para facilitar a sua vida e te ajudar, eu vou deixar o PDF dessa aula aqui no link da descrição. E para me ajudar, eu peço que você já dê logo o seu like. Combinado? Então já dá logo o seu like aí e vamos para o que interessa. Das peças cobradas, alegações finais, resposta à acusação, agravo em execução, eu não vou ler tudo. O que é importante de você saber aqui é as peças que foram mais cobradas, certo? Recurso de apelação foi cobrado 7 vezes. Recurso em sentido estrito, o rese, 3. Agravo em execução, 3 vezes. Resposta à acusação, 4. E alegações finais foram cobradas 5 vezes. Ou seja, as peças mais cobradas, as queridinhas da banca em direito penal são resposta à acusação, memoriais e apelação. E agora eu vou te mostrar a linha do tempo do processo criminal para você ter certeza qual é a peça. Então fica atento aí comigo. Vamos lá. Deixa eu ver, fica bom assim? Bora lá. A gente tem, começando aqui pela fase investigativa. Não quer dizer que todos os processos criminais tenham, tá? Eu coloquei aqui para você poder entender. Eu tenho, dentro dessa fase, a prisão do acusado, peças de liberdade e a conclusão do inquérito policial. O inquérito foi concluído, ele vai ser, então, remetido ao tribunal. E aqui agora eu vou começar dentro da primeira instância, depois você vai ver tribunal, é a segunda instância, né? Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal e lá em cima o STF. Eu vou te mostrar a sequência dos atos para você ter certeza ali qual é a sua peça. O juiz recebeu ali então a denúncia ou a queixa-crime. Ele vai olhar e vai ver se todos os requisitos de admissibilidade estão presentes e se ele se convence da prova da materialidade e indícios de autoria dessa denúncia ou dessa queixa. E para quem está perdido, denúncia é ação penal pública, titular Ministério Público. Queixa-crime, ação penal privada, certo? Só para você não ficar perdido aí. Logo depois de ter recebido, o juiz vai mandar citar o acusado. O acusado recebeu a citação, a partir daí agora ele é réu nesse processo criminal e vai ter oportunidade de apresentar a sua defesa, que é a resposta à acusação. Olhando a resposta, o juiz vai ver se é caso ou não de absolvição sumária. Não sendo, vai seguir para a audiência de instrução, prosseguir o processo, que é o que nos interessa aqui, não é mesmo? Depois da audiência de instrução, a próxima peça é os memoriais. Próximo passo, sentença. O juiz prolatou uma sentença que eu não gostei. Qual é o meu recurso cabível? Recurso de apelação. A apelação vai ser julgada por um órgão colegiado que vai decidir num acórdão. Eu não gostei desse acórdão, o que eu faço? Novo recurso, embargos infringentes e de nulidade. Não gostei da decisão desse embargos, o que eu vou fazer? Outro recurso. Se eu for fazer um recurso especial, vai para o STJ ou um recurso extraordinário para o STF. O que eu preciso só te mostrar uma coisinha aqui, que ao longo desse processo, olha só, a sentença é aquela que vai colocar fim ao processo. Ela pode ser uma sentença absolutória, né, que ela vai absolver, ou então ela vai condenar, tá? Só que ao longo desse procedimento aqui, o juiz pode dar outras decisões que não vão colocar fim ao processo, que é o que a gente chama de decisões interlocutórias. Por exemplo, o juiz pode negar uma fiança ou conceder, enfim,
dessa decisão, o recurso vai ser o rese, recurso em sentido estrito. E por que que eu estou chamando essa atenção para isso? Porque aqui, na fase de execução penal, então, acabou o recurso especial e extraordinário. Então, não cabe mais recurso lá, agora eu vou começar a fase de execução da pena, que é regida ali pela Lei de Execução Penal. Dentro dessa fase, eu tenho o agravo em execução e a revisão criminal. Então, qual é a questão aqui? Qual é o peguinha? Dentro daquela primeira fase ali, da decisão interlocutória, cabe o rese, né? O meu recurso vai ser o rese. Se eu tiver dentro da execução penal, o meu recurso contra uma decisão que eu não gostei, uma decisão interlocutória, vai ser o agravo em execução, tá? Fique bem atento para esse peguinha. Então, vamos seguindo aqui para o que interessa para você, né? Você que vai fazer a sua prova da segunda fase da OAB, você precisa, assim, é imprescindível saber a estrutura do recurso de apelação. Que ela é, esse recurso, né? Ele tem duas partes. Ele tem uma folha de interposição e ele tem a parte do recurso propriamente dito, né? Que é a parte das razões. E por que isso? Porque o recurso de apelação, ele é interposto perante ao juiz que prolatou-lhe a sentença, né? O juiz sentenciante. Eu vou fazer, então, endereçamento para ele, vou pedir para que ele receba esse meu recurso, chame a outra parte para apresentar suas contrarrazões, pega tudo, junta e manda para o tribunal juntar. Por isso que eu tenho a interposição que é feita para ele e a outra parte, que são as minhas razões, vai ser dirigida para o tribunal. E vocês vão ver aqui no endereçamento. Folha de interposição, a estrutura é essa: endereçamento, qualificação da parte, o nome da peça processual com fundamento jurídico, fundamentação está lá, já anota aí no seu vadimeco, 5931 do Código de Processo Penal, tá? Tempestividade, o prazo e a fundamentação legal. O prazo do recurso de apelação é de 5 dias, está previsto no 593 caput, tá? 5 dias corridos. Lembrando que a tempestividade, né, que o prazo no processo penal é contado em dias corridos, ou seja, dias úteis e não úteis. Eu vou excluir o dia do começo e incluir o dia do final. E se esse dia do começo ou o dia do final cair num dia não útil, por exemplo, num domingo, eu vou postergar para o dia útil seguinte. Por que que isso é importante, Cris? Porque muitas vezes a banca pede para você datar a sua peça no último dia do prazo. Isso já aconteceu. Então fique bastante a tempo, porque são pontos valiosos que você pode perder de bobeira. A segunda parte dessa peça, eu vou endereçar ela para quem? Então, para o tribunal. Vai ser ou o Tribunal Regional Federal ou então o Tribunal de Justiça. Vai depender do caso que a banca está te dando aí. A qualificação das partes, razões da minha apelação e os tópicos vão ser esse aqui. A síntese dos fatos ou da decisão impugnada, você vai fazer um breve resumo do enunciado da questão, tá? E sem inventar nenhuma informação. O outro tópico, que é o tópico mais importante da sua prova, é onde está ali a carga de pontuação, vai definir se você vai passar ou não, que é a fundamentação jurídica. Eu vou falar quais são as razões da reforma dessa sentença. Primeira coisa, eu vou começar pelas preliminares. Para quem não lembra, preliminares tem a ver com questões processuais. Tá? Coloquei alguns exemplos aqui para você. Você pode pedir, se for o caso do enunciado, hein? Extinção da punibilidade, alegar as nulidades processuais. Depois eu venho para o mérito e nas minhas teses de mérito eu posso alegar materialidade, autoria, fato típico, enfim. E logo em seguida eu vou para as teses subsidiárias, tá? Desclassificação, vou falar sobre a dosimetria da pena, regimes penitenciários, ou pedir ali os benefícios, por exemplo, a conversão da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, né? Então você vai olhar ali no enunciado da questão. E no fim, os pedidos. Eu vou pedir o conhecimento e o provimento do recurso. Porque eu tenho que usar essas duas palavras porque a banca ela pontua. Para quem não sabe a diferença entre conhecimento e provimento do recurso, olha que fácil que é.
conhecimento, eu estou falando de pressupostos processuais, tempestividade e cabimento do recurso, tá? Então, eu vou pedir que esse recurso ele seja conhecido e vou pedir também o provimento, porque é a questão do mérito, tá bom? Então, fique atento, é importante pedir sim, porque pontua e é o correto. Agora, eu quero mostrar para você a resposta à acusação. Para que serve essa peça? É a oportunidade que o réu tem de apresentar a sua defesa. Então, vamos lá para a estrutura? Tá no artigo 396 do Código de Processo Penal, você já marca logo o seu código aí. Endereçamento vai ser para o juízo da vara criminal, está em primeira instância, né? O preâmbulo, o nome da peça, resposta à acusação, a tempestividade, eu preciso informar sim, colocando o fundamento jurídico mais o prazo, os fatos, os fundamentos jurídicos, colocando ali como no caso da apelação, né? As preliminares sempre em primeiro lugar, e o mérito. Se acontecer de você estar na hora da sua prova, você viu, por exemplo, que é caso ali de erro de tipo ou alguma outra tese, e você não lembra aonde que está, qual é o artigo, você vai pegar o vade-mecum, é por isso que você precisa treinar com o vade-mecum. Vai lá no índice alfabético remissivo e vai procurar lá a palavra erro de tipo, e ele vai te dar certinho qual é o artigo que está. O que você vai fazer? Você vai lá no artigo, não vai copiar a letra de lei, né? Você vai reescrever com as suas palavras e vai colocar aqui, tá bom? Lembrando que aqui é onde está a maior carga de pontuação. É por isso que você precisa ficar muito atento na hora de passar isso aqui. O próximo tópico são os pedidos, o rol de testemunhas, porque a minha defesa, né? Vou pedir todo tipo de prova para poder defender o meu cliente. E o fechamento da peça, local, data, advogado, 3 pontinhos e OAB, tá bom? Não é difícil, vocês estão vendo, né? Sabendo a estrutura, fica tudo certo. E a estrutura dessas peças, principalmente alegações por memoriais, alegações finais, né? Os memoriais e a resposta à acusação, são muito parecidos. Vou te mostrar agora as alegações para você ver como é fácil. Bora lá. Endereçamento, preâmbulo, o nome da peça, sempre. Tempestividade, eu preciso colocar os fatos, fundamentos jurídicos, colocando as teses sempre, preliminares, mérito e subsidiárias, coloquei aqui para vocês um exemplo do que pode ser usado. Logicamente, tem que ver o que está lá no enunciado da questão, tá bom? Os pedidos, lembrando que o pedido sempre eu vou linkar ele com o fundamento jurídico. Então, se eu pedir a extinção da punibilidade, ali apresentei a tese, no meu pedido eu também vou pedir a extinção de punibilidade, sempre colocando também o dispositivo legal. Fechamento da peça, local, data, advogado e 3 pontinhos. Se você não tem tempo de praticar todas as peças processuais em direito penal, que seria o ideal, não só para você aprender e passar logo nessa prova, porque você pode depois começar a trabalhar e já está muito mais perto da carreira que você está fazendo, né? Você vai trabalhar com isso. O que você deve fazer? Praticar as peças prático-profissionais, pelo menos essas 3 que eu te falei agora. Apelação, resposta à acusação e os memoriais, tá? E para passar na prova da OAB, não é questão de sorte, é questão de estratégia. E uma das estratégias mais eficazes é praticar as peças processuais. Separe um tempo para você, coloque na sua agenda qual é o dia que você vai fazer, segunda, quarta e sexta, qual é o horário, já deixa as peças separadas. O seu ambiente de estudo ele tem que estar organizado, porque a ordem de fora vai facilitar a ordem interior. Você vai conseguir absorver muito melhor. Vai estudar, coloca o telefone no silencioso, fecha a porta, se dedique, porque é cansativo fazer? É cansativo, mas eu vou falar para você, fazer tudo de novo vai ser muito mais. Já pensou? 80 questões de novo na primeira fase, para depois vir para a segunda? Então foca agora, faz bem feito, acaba logo, né? 5 anos de faculdade, depois 2 fases do exame de ordem, já deu, né? Vamos acabar logo isso aí e pronto. E se você gostou desse vídeo, eu peço o seu like e peço também o seu comentário. Qual dessas peças aí você acha mais fácil de fazer ou qual a peça que você acha mais difícil? E eu te vejo no próximo vídeo.